Olá, bem-vindos ao primeiro programa de Papo Temperado. Hoje eu trouxe uma pessoa bem especial para mim e uma receita bem especial. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Jordi. Obrigado pelo convite de poder participar com você hoje É um prazer para a gente. nesse dia especial, né, que é o início de um programa que eu tenho certeza vai ser um sucesso. Você já ouviu falar de tortilha de batatas? Típico espanhol. Um prato muito fácil de fazer, ingredientes baratos e muito nutritivos. A receita é super simples. Os ingredientes são ovos, batatas. Depois podemos acrescentar cebola, legumes. Vai ao gosto da pessoa. A dificuldade está na elaboração quando tem que virar ela, porque aí é onde o bicho pega. O melhor jeito de desfrutar uma comida é uma boa companhia do teu lado. Ô Henrique, eu trouxe hoje uma tortilha de batatas porque eu sei que você Nossa, eu adoro. gosta dessa tortilha. Olha, as batatas, eu gosto de colocar elas com pele. Ah, é? Elas dão um sabor. Então você não tira a casca Eu dela? não tiro a casca deles. Tá. Aí eu dou um sabor um pouco diferente. Vamos fatiar elas bem iguais, rodelas bem... Tem que ser fininha? Tem que ser fininha, para cozinhar rápido, senão demora mais para cozinhar. E cozinhar por igual. Nós vamos fazer elas no micro-ondas. Por quê? A receita original, ela é muito calórica. Ah, sim. Porém, ela é muito nutritiva também, pelos ingredientes que tem, né? Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar ela, a receita original, que ela é cozinhada no óleo. No óleo? No óleo, mas Nossa. é cozinhar, como se você fervesse a batata, mas no óleo. Tem um bom tanto de óleo para poder cozinhar. E usamos óleo, azeite de oliva, né? Não óleo, azeite de oliva. É que não é um óleo ruim, né? Mas se torna mais calórico, com certeza. Sim. Até para não demorar muito tempo também no micro-ondas, né? Então, no micro-ondas vem mais ou menos a potência máxima, uns 9, 10 minutos, dependendo do micro-ondas que você tenha, né? Você quer praticar aqui enquanto eu vou... Vamos lá. Eu sou meio desajeitado, mas vou tentar, tá? Eu corto com a esquerda. Pelo que então, eu ia falar isso aí, eu sei um pouquinho que você é canhoto, né? Eu sou canhoto. Ô Henrique, onde você nasceu, de onde você é? Conta um pouquinho para mim. Então, Jordi, eu venho de uma família simples, né? De Casa Branca, que é aqui pertinho de São José, onde eu nasci. Não vivi muito tempo em Casa Branca. Meus pais se mudavam bastante. Meu pai era escrivão de polícia, né? Polícia Civil. Então, cada vez que meu pai tinha uma transferência, íamos todos juntos, né? Mas eu não sou nascido em Casa Branca, mas passei muito tempo também em São José, porque depois que meu pai veio para cá, pode ser assim? Eu ia te parar. Deixa eu só te mostrar uma dica de como cortar qualquer coisa. Desajeitado. Não, Né? tudo bem, é certo. Ninguém nasce ensinando, né? Ó, só deixa eu te mostrar uma dica aqui. A primeira coisa que você pega uma faca grandona, para não cortar os dedos, vamos esconder os dedos. Não vamos deixar eles assim, vamos esconder os dedos. Apoiando a faca aqui, é mais fácil, apoiando a faca assim, escondendo os dedos. Você vai esconder os dedos. Então, aí depois, Jordi, eu com 13 anos de idade, eu estava em São José na época, estava morando em São José, e eu jogava futebol, né? Gostava de jogar bola. E aos 13 anos de idade, houve uma oportunidade de eu me tornar jogador em times profissionais, porém não como profissional, ainda era jovenzinho, né? Então joguei como infantil num time no Rio Grande do Sul, cidade de Erechim. Só um minutinho, gosta de cebola? Eu gosto. Vou colocar a cebola aqui então, pode continuar. Então eu fui embora para Erechim, Rio Grande do Sul, fiquei longe dos meus pais, né? Foi um momento assim meio complicado na vida, porque muito jovem, né? Saindo de casa. Mas foi uma experiência muito legal que eu tive. Fiquei no Rio Grande do Sul durante um período. Aí depois disso, eu percebi que futebol poderia acontecer bacana na minha vida. Eu tive algumas oportunidades de pessoas que me viram jogar e se interessaram, né, por mim. Eu acabei saindo do time de Erechim, que era o Ipiranga, né? Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, e fui para o São Paulo Futebol Clube, isso com 15 anos de idade.
Legal. Fiquei durante mais ou menos um ano no São Paulo. E depois do São Paulo acabei indo parar no Flamengo, do Rio de Janeiro. E lá eu fiquei por volta de um ano também, antes de largar a mão do futebol. Mas por que desistiu? Eu acho que futebol era mais um sonho do meu pai do que meu mesmo, sabe? Embora eu gostasse muito de jogar, eu gostava daquela coisa de criança, de jogar no clube, bater bola, mas assim, gostava de estar com os meus amigos, com a minha família, então... Muito, né, que os pais projetam as carências deles para os filhos Exatamente, fazerem. meu pai teve um sonho de ser jogador de futebol, até o irmão dele, meu tio, jogou no São Paulo um período, então era um sonho para ele, mas... Para mim, realmente, não tava sendo uma coisa legal que eu queria fazer mesmo, né? Eu queria estudar, eu queria fazer outras coisas da vida. Esporte é sempre saudável, né? Mas para mim não deu certo, enfim. Voltei para São José do Rio Pardo. Meus pais ainda estavam aqui. Eu já estava com 16 para 17 anos. Voltei, fui para a escola. E o inglês já tinha acontecido na minha vida, né? Quando eu ainda era criança. Aos meus 9, 10 anos de idade foi onde surgiu o meu interesse pelo inglês. Eu tenho uma tia postiça que é casada com um americano, então a gente até teve para ir para os Estados Unidos, para morar nos Estados Unidos, e ela veio para o Brasil, ficou em Casabranca um período e a gente passava muito tempo com eles. E o meu tio é americano, né? O marido da minha tia é americano. E então surgiu esse interesse pela língua inglesa e eu adorava inglês, né? Adorava e mesmo depois da tia Con ter ido embora de volta para os Estados Unidos, eu nunca parei de estudar inglês. E quando chegou nessa minha volta para cá, para São José, depois do futebol, eu fiz amizade com um rapaz que era professor de inglês numa escola da cidade. E também conheci uma outra moça que também era professora, a gente se tornou amigos, assim, né? E eles começaram a me incentivar, mesmo eu tendo 17 anos de idade, a começar a dar aula de inglês, né? Porque eles achavam que o meu inglês era legal, era mais do que suficiente para poder ensinar inglês. E então eu comecei a pensar um pouco mais nisso, mas a hora que chegou a hora do vamos ver mesmo, que surgiu a oportunidade, que saiu uma pessoa da escola, eu fui convidado então para fazer um teste de professor, aí eu fiquei com medo, eu era muito inseguro. Que idade como que você criança. estava? Eu estava com 17 anos, eu estava estudando, terminando meus Com estudos. 17 anos ninguém sabe o que é. Eu assim, muito inseguro, sempre fui muito inseguro em tudo. Depois, logicamente, com a vida a gente vai mudando, né? Mas a minha insegurança meio que me travou. Eu falei, não vou participar da entrevista, não quero. Aí, mais ou menos, a minha mãe forçou a minha ida na entrevista, né? E eu fiquei tão desesperado que eu não queria dar impressão para minha família que eu não queria trabalhar, assim, entendeu? Eu só não queria, de repente, estar numa sala de aula na frente de todo mundo com toda a insegurança que eu tinha, né? Não sabia lidar muito com o público e tal. Henrique, você viu que aqui eu coloquei sal, temperei com sal. Não escatima sal porque a batata é um produto que ele absorve muita sal, certo? E azeite de oliva. Que legal, cara. Então você ainda usa o azeite, mas em menor quantidade. Produção menor. Isso. O azeite de oliva é o sabor, né? Que vai dar o sabor. Ele dá um sabor na comida diferente, né? Eu adoro azeite de oliva também. Adoro. E no micro-ondas eu sempre gosto de hidratar um pouquinho as comidas que coloca para cozinhar no micro-ondas, eu gosto de colocar um pouco de água para hidratar, porque o micro-ondas o que faz é secar, né? Secar demais. Aí coloco um pouquinho de água. De água só para ir. Só para hidratar um pouquinho só. Aí eu vou tampar. É isso. Mas não vou tampar do todo, vou deixar aberto daqui, porque ele precisa respirar. Ele precisa respirar também. Você vai colocar no micro-ondas, né? Vamos lá. Então, Rick, aqui vamos colocar... Vamos começar com 9 minutos? 9 minutos? E depois a gente dá uma testada. Pode ser? Vamos lá. 10 minutos. Pode ser 10 minutos também. Tá bom. Deixa 10 minutinhos. É muita batata que tem aí. Tá joia. Vamos tirar isso aqui, vou dar uma limpada aqui. A próxima etapa agora, vou fazer um acompanhamento que eu sei que ele adora. Tomate é maravilhoso. Henrique, vou fazer pão Pão italiano. Pão italiano. Estilo italiano. Não sei por que Certo. eles chamam que é italiano, mas estilo italiano com tomate. Com tomate. Importante lavar todos os ingredientes sempre. Tudo que vem do supermercado é sujo.
Sempre lavar. Sempre lavar, né? Tá, normalmente lavo com uma bucha e um detergente, passo bem. As batatas eu lavei com uma bucha, raspei bem para tirar toda a terra e todos os produtos que tem aí. E os tomates, mesma coisa, passar uma buchinha com detergente, lavar e depois enxaguar e deixar secar. Henrique, eu vou te fazer esse pão, mas primeiro vamos a preparar o tomate. Tá? Ele vai ser partido na metade. Se quiser cortar eles na metade, normal. Pode cortar na metade. Vou preparar. Você gosta de cortar ele lateralmente? Assim, pode ser assim. Lateral? Não, Meio isso, mesmo, tá? isso, meio mesmo. Ok. Ok? E o que eu vou fazer? Vou ralar ele. Porque normalmente na receita tradicional espanhola, isso é muito típico na minha terra, que é a Barcelona, na Catalunha, é muito típico. Pão tomate, que se chama em catalão, sim. Pão com tomate. E aderiram no resto da Espanha também, colocam, porém, no resto da Espanha, o que eles fazem? Fatiam o tomate e colocam em cima do pão. Certo. Já na Catalunha não. Na Catalunha, deixa eu te mostrar, vou cortar o pão. Certo. Deixa eu pegar uma faquinha para o pão. Vou cortar um pouquinho o pão para você ver. Eu sempre gosto de cortar em diagonal assim, porque as fatias ficam um pouquinho maiores, certo? A ponta eu vou deixar aqui para os produtores que comem menos. Vou cortar essa faquinha de pão é pequenininha, mas dá para... Certo? Tá vendo assim? Mais ou menos um dedo de... Esse pão que a gente chama de italiano, você tem também na Espanha igual? É normal, na Espanha é comum esse pão, são pães de fermentação mais prolongadas, né, com menos produtos químicos, enfim. Certo. Porque o que tem assim, o que você chama de pão francês, ele tem um produto químico que deixa ele muito leve, a miga muito leve. E não serve para fazer esse pão, porque... Não fica bom. Não, e depois você vai ver por que não. Okay. É isso. Então, o que eu te ia falar antes? Na Catalunha, normalmente, pegam o tomate, chamam um tomate específico, um tomate de rama, que chamam. Ele sai com os galhos, uns ramas dele, redondinho, bem maduro, muito saboroso. Eu não vi, não, aqui não tem. E eles fazem assim e passam o tomate aqui. Porém, como esse tomate já tem mais carne, ele está mais duro, o que eu faço? Para aproveitar mais ele, eu ralo ele. Legal. Então eu faço aqui, eu vou ralando ele. Rala o tomate. Isso. Até a pelinha separa, né? Você usa a pele também? Não. Não? Vai com semente. Com semente e tudo. Semente vai a pele. Não vai a pele. Fica só o caldinho dele mesmo, né? O suprassumo dele, né? Você está aproveitando quase todo o tomate. Muito legal. Tá vendo? E aí fica o caldinho dele aqui. Tá vendo? Bom, Henrique, me conta um pouquinho mais. Você começou a dar aula? Aí com 17 anos eu comecei a dar aula, né? Acabei tendo coragem de fazer o teste, passei no teste. E comecei a dar aula numa escola que hoje não existe mais em São José, que era o CCAA, né, na época. Sou amante do azeite, viu? E trabalhei com um grande amigo meu, que é o Paulo Olivieri, que somos amigos até hoje, muito amigos mesmo. Trabalhamos juntos, né? Eu trabalhei para ele no CCAA. E, enfim, ali começou a minha história de professor, né? Ainda muito inseguro no início, tinha muito medo, né? Quando eu tive que enfrentar a minha primeira turma foi foi muito difícil. Mas assim, tomei muito gosto por aquilo, né? Gostei demais da sala de aula, de trabalhar com pessoas e virou uma paixão que estava ali, que eu não sabia, né? Que existiria alguma coisa em mim que queria trabalhar com o público, mas surgiu nesse momento. Se misturou aqui com... Eu coloquei azeite de oliva, sendo generoso, certo. E sal. Ah, sal. E sal. Legal. Então eu trabalhei bastante tempo em São José. Depois acabei fazendo contato com uma pessoa também que é um amigo e hoje trabalhamos juntos, que é o Rodrigo, né? Rodrigo da Jet.
E na época... Um abraço, Rodrigo. Aí o Rodrigo. E na época, quando eu conheci o Rodrigo, a Jet era uma escola só, não existia Jet franquia, nada disso, né? Olha aqui, 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 olha aqui. Que delícia, hein? Meu Deus. Sendo generoso, generoso. Isso só um tomate, hein, Jordi? Um tomate só. Puxa vida. Então, aí depois eu conheci o Rodrigo e ele me convidou para tomar conta da Jet, né? Que na época era uma escola em Jacutinga, Minas Gerais. Acho que acabamos com... Oh, Pode tirar já? vamos dar uma olhada nele. Vamos dar uma olhada. Vamos ver as nossas batatas. Vamos ver como estão as batatinhas. Olha só. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Elas ainda... Como é que ela tem que estar? Ela tem que estar bem molinha. Ela bem tem que mole, estar ó. bem mole. Inclusive, agora mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar elas um pouquinho. Ah, tá. Vou quebrar elas um Entendi. pouquinho. Voltando na questão da escola, então eu fui trabalhar com o Rodrigo, fiquei trabalhando com o Rodrigo, ou para o Rodrigo, né, na escola Jet, a gente trabalhou junto lá. Você Eu trabalhou para ele. na época... Você foi funcionário dele. Exatamente. E aí, na época, como ainda era um projeto ainda na sua semente, né, eu acabei dirigindo a escola durante esse período. Então Onde que era foi essa escola, falou? Em Jacutinga, Minas Gerais. Jacutinga. Então eu dirigi a escola junto com a irmã do Rodrigo, né, com a Carol. Entendi. E foi muito legal a experiência, né? A gente foi testando a metodologia que era ainda de início e a gente foi percebendo que realmente funcionava muito, era muito legal e enfim. Oh, só um minutinho. Ó, essas batatas aqui tem que quebrar sozinhas, sem ter que usar a faca. Então elas estão faltando ainda um pouquinho mais. Tá faltando um pouco É. mais. Elas Até têm para que... poder quebrar. Isso, tem que quebrar. Tem que quebrar bem quebradinha. E Então, nesse período eu conheci a Thaís também, Júlio. Foi quando eu conheci a minha Aqui? esposa. Aqui? Eu estava em Jacutinga, ela já tinha terminado já os estudos dela na faculdade. Nós nos conhecemos em São Sebastião da Grama, num encontro de igreja. Nós havíamos nos visto um tempo antes, né, do que assim, na igreja mesmo, aqui em São José, mas a gente só conversou assim superficialmente. E nesse momento, quando a gente se viu de novo lá em São Sebastião da Grama, a gente pode colocar assim, então. Quanto tempo mais? Eu vou colocar mais uns 5 ou 8 minutos porque está bastante... Porque tem muita batata, né? Tem muita batata. Vou colocar 5 minutinhos mais. Então eu conheci a Thaís, né? E foi bem nesse período que eu estava em Jacutinga, a gente começou a namorar. E aí mudou bastante coisa na vida da gente, porque eu comecei a falar um pouquinho sobre viver fora do país, né? Que era um desejo que eu tinha de morar fora do país. Já era um desejo antigo. Você quer tentar fazer aqui um? Sim. Era um desejo antigo, mas assim, por não ter grana e tudo mais, eu nunca, né, não consegui realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos e que antes de tudo, né, antes do início de pensar em Europa, o sonho era ir para os Estados Unidos da América, né? E como não aconteceu, um amigo falou sobre cidadania italiana comigo, que era possível eu ter a cidadania italiana porque eu tinha uma descendência italiana na família, que era o meu bisavô. Aliás, os bisavós todos, de quase toda a parte da família, são todos italianos. E quando eu fiquei sabendo do processo, eu fui atrás, e isso ainda em Jacutinga, de descobrir um pouco mais como funcionava esse processo. E aí surgiu a ideia de ir embora para a Itália, ir embora para a Europa. Tem esse também para usar. Eu vou fazer, vou usar. Então nós começamos a planejar a vida nisso, mas aí eu tive que deixar o projeto da Jet, né? Tive que deixar. Mas você me falou que tinha família nos Estados Unidos, seria mais fácil ir para lá, não é? Sim, assim, seria mais fácil, porém não era, porque para os Estados Unidos tem todo aquele processo de visto, né? E eu era um jovem querendo ir embora do país. Eu não sem dinheiro. Por que você queria sair do país? Era um sonho, Aliás, né, por que cara? todos os jovens querem sair do país? Era um sonho de conhecer um mundo voltar. diferente. E depois voltar, talvez, né? Bom, aí, Jordi, nós montamos toda a documentação, né? Tive que falar pro Rodrigo, eu vou ter que ir embora, Isso, eu vou você embora do trabalhando Brasil. lá com o Rodrigo. Eu ainda estava, o Rodrigo estava nos Estados Unidos nessa época você e eu namorando dirigia, Thaís. e eu dirigia a escola, namorando a Thaís, né? Eu dirigia a Jet naquela época já. Já era diretor. Com quantos anos você fez? Eu esse estava passo? com 19 para 20, Já ou era 21, diretor? alguma coisa. Olha, olha. Então, assim, logo a gente resolveu montar esse processo.
de cidadania italiana. E quando eu fiquei, né, digamos assim, já com tudo pronto para ir embora, documentação pronta e tal, aí eu e a Thaís nós ficamos noivos, né? Infelizmente, bem nessa época, próximo da nossa ida para a Itália, meu pai faleceu de um acidente de carro, foi uma coisa muito traumática para a gente. Né? Que ano que era? Acho que foi em 2004, cara, mais ou menos. E aí a gente, infelizmente, meu pai veio a falecer, e, enfim. Aí nós fomos embora, né? Fomos embora para a Itália, foi o primeiro lugar que nós fomos. E aí eu já era noivo da Thaís, eu tinha pedido ela em casamento, mas nós resolvemos nos casar na Itália, porque para a questão da documentação italiana era mais fácil, né? Então nós fomos embora noivos, já preparamos toda a nossa vida para que quando a documentação italiana saísse, que eu fui fazer direto na Itália meus documentos, a gente já se casasse. Então, saindo os documentos, nós nos casamos. Aí nos casamos e resolvemos na Itália. Em Verona, foi muito legal porque... Não, infelizmente ninguém da família foi. Não teve nada, foi só um casamento assim... Embora assim, em Verona é muito especial, mesmo quando você não casa na igreja, o próprio casamento é muito legal porque você casa dentro de um prédio chamado Tumba da Julieta, que tem a tumba da Julieta lá, né? Embora seja uma história, né? Mas tem a tumba da Julieta e nós nos casamos na tumba da Julieta. Então foi um negócio bem especial, um lugar bem bonito, um lugar especial para nós. E, enfim, vamos voltar aqui na receita. Não, vamos conversando, mas vamos cortar, vamos quebrar ovos agora. Vamos colocar aqui, podemos colocar 10 ovos tranquilamente, certo? Os ovos vão dar suculência, se chama assim? Se fala assim? Suculência no prato. Quantos mais ovos, melhor. Mais ovo que batata. Certo? Certinho. Ovo. Nossa, já? Ovo. Você quer quebrar ovo ou quer tirar? Eu quebro ovo. Você quebra ovo. Vamos pra. Então, Jordi, aí depois que nós nos casamos, nós resolvemos ficar um tempo na Itália. Ficamos quase que um ano na Itália, nos preparando então para o segundo passo, que era a Inglaterra. Era o sonho. Assim, era o sonho de estudar num país de língua inglesa, né? Então, assim, era o que a gente tinha. Certo, o passe era passar por Itália, casar e. Exatamente. Passei pela Itália, mas aí me apaixonei demais pela Itália, sempre acabou fazendo parte da nossa vida. Itália é maravilhosa, Verona, uma cidade extremamente linda, enfim. Eu adoro aquele lugar, né? Eu me sinto em casa quando vou para lá. E aí, depois de nos casarmos, trabalhamos, juntamos uma graninha e fomos embora para a Inglaterra. Chegamos em Londres, né? O primeiro lugar que nós fomos foi Londres. E foi terrível, assim, para nós a experiência em Londres não foi nada boa. Por quê? Porque a Thaís ainda não sabia inglês na época, né? A gente estava numa cidade grande. E na Itália ela falava italiano? Então, nós aprendemos italiano, né? Eu tive que aprender mais ainda na marra, porque eu fui trabalhar numa empresa que fazia distribuição de peças para carros japoneses na Itália. Então me colocaram para trabalhar no telefone, cara, olha que loucura. Call center. Colocaram no telefone para trabalhar, até foi indicação de um amigo meu, o Jimmy, queria matar o Jimmy na época, mas ele me indicou no lugar dele quando ele saiu da empresa, então o Jimmy foi primeiro para a Inglaterra do que eu, foi até legal porque ele foi nos contando como é que estavam as coisas lá e tal. Mas aí eu trabalhei no telefone, tive que aprender italiano na marra e tinha que anotar pedido de peças e montar peça, enfim, um monte de coisa lá que a gente acabou fazendo. Deu certo? Deu, ainda falta mais um pouquinho. É que tem muita batata. Essa receita... Agora você vai cortar mais um pedacinho aí. Eu cortei mais em pedacinhos. Você vai bater aí. Bate os ovos. Isso. Coloca sal, sem medo também. Pode colocar sal. Às vezes eu exagero um pouquinho. Agora eu vou colocar ela sem tampar, para evaporar um pouquinho a água. Eu vou deixar você colocar o sal, porque eu tenho medo de estragar a tua receita. Mas foi engraçado, cara, porque quando a gente resolveu ir embora, mesmo que eu fui falar na empresa que eu queria ir embora, eu tive uma oferta de trabalho para ficar na Itália. Só que eu trabalhava nessa área, assim, mais de distribuição. E aí eu fui convidado para trabalhar no escritório da empresa, por causa de falar inglês e tal, né? Pelo inglês e tudo mais. E eu trabalharia mais, assim, nessa parte de comunicação. E eu achei ótima a oferta. O que eu faço agora? Deixa aqui Legal. mesmo? Você espera aí que eu vou dar uma olhada nas batatinhas agora, que parou.
Aí, Jordi, eu sei que o dono da empresa me fez a proposta bem na semana que a gente queria ir embora. Falei, meu Deus, e agora o que a gente faz? Mas aí, voltando Londres, fomos para Londres, não deu muito certo. E aquele negócio da proposta de emprego ficou na minha cabeça. E o cara, dono da empresa, falou, faz o seguinte, você não vai gostar de lá, eu sei que você não vai gostar. Vai para lá, eu seguro o teu lugar aqui por um mês. Ele já sabia que não ia dar certo. Mas aí eu falei, puxa vida, né? Fizemos tanto para chegar até aqui e tal, foi um sonho. Aí eu falei com um amigo meu, Joel, e várias pessoas, né, que fazem parte da história da gente. E o Joelzinho, liguei pro Joel. De fato, as histórias estão criadas pelas pessoas, né? Que tem volta. Exato. Aí eu falei, Joel, eu quero ir embora, eu vou pra Itália. Ele falou, não, cara, você não pode ir embora, você tem que ficar aí. Faz o seguinte, eu tenho um amigo que mora no interior. Você não quer, de repente, tentar ir pro interior da Inglaterra? Falei com a Thaís, ela falou, tudo bem, vamos tentar, porque Londres não vai rolar. E aí nós fomos, cara, fomos pra uma cidade chamada Swindon, ficamos com um casal lá, que a gente acabou fazendo bastante amizade também. E aí começa uma outra história em Swindon, porque tudo foi diferente, cidade menor. Ó, tá vendo? Agora as batatas já estão melosas, tá? Já quase que desmancha nelas. Aí, só. Acrescentando, na hora que eu acrescento uma, dá uma mexida para que não coalhe rápido o ovo. Tá? Você me ajuda aí. Tá. Você coloca e já dá uma mexida nela. Dá uma mexida. Isso. Senão o olho... Porque ela tá bem quente, né? A ovo pode batata cozinhar. Isso. Certo. Aí, Jordi, nós nos encontramos mais na cidade menor, a Thaís também, foi bem mais tranquilo, foi bem mais fácil, né? Aí fizemos uma rede de amigos, tinham muitos brasileiros lá também. E eu comecei a trabalhar, eu e a Thaís, a gente fazia limpeza, sabe, em escritório. Sério? Fazia limpeza em escritório. Faxina? Faxina mesmo, trabalho de faxina, eu e ela. E assim começamos a nossa vida na Inglaterra. E sempre com sonhos de ir para a universidade, para a faculdade, né? E aí, Henrique, como foi a acolhida lá na Inglaterra? Então, no início, cara, a gente teve muito pouco contato com ingleses, assim, sabe? Então, nosso contato foi mais com brasileiros mesmo. Tinha uma comunidade brasileira muito grande em Swindon. Bem, eu vou colocar já para esquentar a panela e, como não, vou colocar um azeitinho, né? É só para forrar a panela? Assim? É, só para forrar a panela, para não grudar no primeiro impacto. A panela tem que estar bem quentinha, viu? Bem quentinha. Sem que fumace. Se fumaça, o azeite está queimando. Todo o óleo, azeite. Quentinha, ela. Bem, então, continua aí com o que você estava falando para mim. Então, a comunidade brasileira em Swindon é muito grande. Então, a gente ficou mais envolvido com brasileiros no início. Não conhecia quase nenhum inglês. E... Que de fato é ruim se você vai lá para aprender uma língua, mas se você está sozinho lá, perdido, você chega, você uma coisa bem acolhida. Exatamente. Sei como que é. Longe da sua casa, longe da sua cultura. Então acho que você encontrar pessoas da mesma nacionalidade que você ajuda um pouco, sabe, nesse processo inicial. Mas para quem quer aprender realmente a língua, fica meio complicado, né? Você viver só dentro desse grupo. Ó, vem cá, Henrique, cheira aqui. Cheira o cheirinho, só o cheirinho. Só o cheirinho. Só o cheirinho. Sim, cara. Muito bom. Maravilhoso. É hora de comer isso. E aí depois então, a gente estava trabalhando, eu e a Thaís, né? Eu estava limpando um escritório, a Thaís estava fazendo limpeza também, nós dois fazendo faxina. E aí surgiu, cara, uma coisa muito louca, assim, né? Uma oportunidade numa escola da cidade que dava aula de inglês. Alguns brasileiros que eu conhecia faziam aula nessa escola. E aí me falaram, olha, me parece que o professor vai sair. Por que você, sendo professor de inglês, não vai e tenta? Na Inglaterra, né? Isso na Inglaterra. Eu falei, mas é complicado, né? Não sei, não tem uma formação acadêmica para poder apresentar para eles nem nada. Não, vai lá, tenta fazer o teste. Aí me deram contato e acabei fazendo um teste nesse centro de ensino. Era um centro de ensino da língua inglesa. Trabalhava-se também literacy, que era a parte de alfabetização, né? E numeracy, que era a parte também de ensinar o básico dos números, porque muitos dos alunos que faziam parte dessa escola eram afegãos, iraquianos. Então, eu ia falar isso aí. Normalmente a escola de idioma de inglês na Inglaterra é voltada para estrangeiro, né? Exatamente, essa escola ela era subsidiada pelo governo inglês, porque o governo ajudava dentro do processo da pessoa chegar no país como um asilado e se tornar um cidadão inglês, um cidadão britânico, ele tinha que fazer uma prova. Então essa escola preparava essas pessoas para a prova
que os habilitaria então a poder pedir a cidadania britânica. Então foi assim, acabei sendo aceito, fui dar aula para esse pessoal, uma experiência fantástica, né? Sempre tinha dado aula de inglês para brasileiros, agora tinha afegão, tinha iraquiano. E como que você se comunicava? Pessoas que não sabiam, por exemplo, um afegano não sabia o inglês, nem sabia o português. É muito, muito difícil. Por isso que algumas técnicas que você tem que aprender, às vezes, como professor, de ensinar uma outra língua, usando gestos, usando expressões faciais e coisas do tipo, nessa hora vão te ajudar muito, porque não tem outra forma. A comunicação só acontece assim, né? O que eles tinham de vantagem é que o que eles aprendiam na sala, eles conseguiam já praticar na cidade, né? Porque eles estão num país de língua inglesa, é muito mais fácil, muito mais simples, né? No dia a dia iam incorporando. No dia a dia já iam incorporando dentro do vocabulário diário deles, né? Foi muito legal, uma experiência fantástica, mudou muito a minha visão a respeito de países que são predominantemente islâmicos, porque eu conheci uma parte dessas pessoas fantástica, de bondade, de carinho, de tudo. Eles têm ainda, Jordi, aquele respeito pelo professor, né? Na cultura deles, o professor é o mestre mesmo. Então, Sim. assim, fui muito bem cuidado por esses... Que pena, né? Que pena que aqui não tem essa cultura aqui. E então, fiquei nessa escola, dando aulas de inglês durante bastante tempo. Foi onde eu juntei um dinheirinho a mais para poder ir para a faculdade. E de lá foi o salto para a universidade, né, Jordi? Eu me preparei, depois fui para a universidade, fui estudar teologia, que era uma coisa meio doida, né? Teologia? Teologia, que não tem muito a ver com o que eu fazia. Por quê? Aliás, nada a ver com o que eu fazia. Por quê? Surgiu essa... Então, eu tinha, no meu histórico, né, assim, familiar, tinha um avô, que é, para mim, uma figura fantástica na minha vida, que era um pastor batista, que foi um estudioso, era um homem que teve 4 faculdades, né, um cara com uma cabeça incrível. E ele sempre foi meu role model, que a gente fala no inglês, a pessoa que eu sempre quis seguir na vida, né? E acabei me apaixonando por teologia por causa do meu avô e coloquei isso meio como um sonho, sabe, de fazer a teologia e tal, mas eu sempre pensei, Jordi, no lado acadêmico. Na verdade, a minha ideia era fazer o curso teológico para me tornar professor de teologia na universidade. Então, eu fui fazendo os meus estudos, graças a Deus, assim, eu me dediquei muito, sabe? Me dediquei demais. Eu fui destaque acadêmico da minha classe. Eu ganhei praticamente um mestrado para fazer depois e as coisas começaram a desenrolar dessa forma. Aí tivemos uma pequena mudança de ideia, de caminho, porque a Thaís estava muito cansada da Inglaterra. Ela já não estava mais querendo ficar. Ela falou, quero voltar para o Brasil. E eu estava naquela angústia, né? Puxa, voltar, mas agora não. Estava com saudades da família, talvez ela... foi pesando bastante. Sempre sente um pouquinho mais foi pesando saudade, bastante, né? Para ela também. Eu sentia falta da minha família, mas numa proporção mais controlada. Né? Sim, homem controla um pouquinho mais esse sentimento. A mulher já é mais apegada. Era um pouco mais controlado, né, Jordi? Sim. Enfim, cara, a gente começou a discutir a volta pro Brasil, mas assim, para mim foi muito difícil no início. Discutir. Porque a minha ideia era mestrado, doutorado e professor de faculdade. E a minha universidade ia me dar todas as oportunidades que eu precisava para me tornar professor lá. Então eu estava no caminho certo, digamos, nesse sentido. Quando a gente conversou e resolveu então voltar para o Brasil, eu falei, Thaís, eu só volto para o Brasil se for para um projeto. Vamos montar um projeto, porque se não for para fazer projeto de uma coisa diferente no Brasil, eu não vou voltar para o Brasil para bater cabeça. Tá. Deixa só dar uma ponta. Vocês viram que eu coloquei o bolo inteiro na panela, a panela estava quentinha e eu estou deixando aqui ela coalhar. Eu estou mexendo, não as bordas, sino o meio, para ela ir coalhando, sabe? Ir coalhando o ovo. Fogo médio, baixo médio. Cada fogão tem uma temperatura diferente. Eu estou esperando aqui, agora está no ponto da parte difícil desta manipulação da tortilha. Vou virar ela. Eu peguei um prato do tamanho que cobre a panela, entendeu? Para que não caia as bordas. Eu cubro ela com cuidado e viro ela. Olha! Isso! Vou colocar mais um tiquinho de óleo aqui. Tá indo. Tá
Aí, vou levantar o fogo de novo para esquentar. Isso. Enquanto está mais esquentado. Então, forma. Aí grudou um pouquinho aqui no meio, você viu? Mas nada que... Nada demais. Nada mais. Olá, legal. Ô, gente, agora que eu virei, não tem como eu mexer o meio dos ovos. É verdade. Então, o que eu vou ir fazendo? Muito Mexendo, cuidado, mexendo, ela vai virando sozinha, tá vendo? Eu vou virando assim, ela vai virando sozinha para não grudar, porque se gruda em num lado, você não consegue fazer isso aí, já não consegue virar de novo, porque vai ter que virar de novo, entendeu? Aí eu já, nesse ponto aqui, eu baixo um pouquinho mais o fogo e vou deixando que ela vai coalhando o ovo por dentro. Tem pessoas que gostam mais de um ponto mais cru, um pouco mais feita, enfim. Aí vai depender da pessoa. Você como gosta? O ovo que Eu gosto do... na hora que corta e o molinho. ovo sai, molinho, né? É, mais molinho. eu prefiro. Ela fica mais suculenta, né? É, Na hora mais de comer. suculenta. Beleza, pode continuar. Não, então, mas aí a gente fez essa proposta, eu fiz essa proposta para Thaís. 2 anos, não deu certo, voltamos para Inglaterra, não se fala mais em Brasil, acabou. Qual o projeto agora? Veio na mente, né? Escola de inglês, porque era o que eu fazia, o que eu sempre você fiz. foi lá na né? Inglaterra. E a teologia você fez assim, ó. A teologia naquele momento se tornou obsoleta na minha vida, porque, enfim, fazia sentido quando eu estava na academia, né? Mas depois de largar a universidade não fez tanto mais sentido. Mas assim, foi legal, eu adorei os estudos, assim, eu sempre que posso estou estudando teologia, eu gosto, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas a nossa volta, então, ficou condicionada a um projeto, e o projeto que eu falei para Thaís, vamos abrir uma escola de inglês. Logicamente que o que então surgiu na minha mente foi, como será que está o Rodrigo agora, como será que está a Jet? Vamos conversar. Mas você tinha contato enquanto você estava lá? Nós tivemos, mas perdeu assim, totalmente o a gente contato? acabou durante bastante tempo não tendo contato muito diário, nem mensal, às vezes até ficamos anos sem nos falar. Mas eu sabia alguma coisa sobre o que estava acontecendo, né? Eu sabia que o Rodrigo tinha aberto algumas outras escolas, não entendia bem como que estava o projeto. Aí eu liguei, falei com o Rodrigo, ele falou, cara, volta, vamos trabalhar junto, vamos mexer nesse projeto, vamos dar uma cara nele para ele crescer e tal, vamos trabalhar junto, enfim. Legal, falei com o Rodrigo, a gente já sabia o que ia fazer, vamos trabalhar a Jet e vamos montar a Jet. Aí começamos a pensar na nossa volta, quando nós viemos ao Brasil a penúltima vez, eu já sabia que ia voltar para cá, comecei a procurar casa já em Rio Pardo, para montar a escola. Legal. Vou dar uma viradinha, mais uma viradinha para ver como que ela está por baixo. Ela está fazendo. Porque para ela fazer mais um pouquinho. O prato pode ficar... Eu passo aqui. entendi. Porque aqui ela já torrou. Ela já tá torradinha, certo? Tá. Eu só vou dar uma subidinha ao fogo. Tá vendo? Cada um vai dominando o seu fogo, né? Então, é isso aí, cara. E aí surgiu esse projeto. Já Aí, Rio Pardo. aí Nesses nesse momentos, tinha só a GD do Não, Rodrigo. então, o Rodrigo já tinha feito uma certa expansão já. Ah, já? Ele tinha feito... Nesses 2 Eu não anos. vou lembrar de cabeça agora quais são as cidades, mas ele fez uma certa expansão, né? Quando eu cheguei já existia, a Jet já estava formatada para se tornar uma franquia. Hoje nós somos em 4 diretores na Jet, né? Então você tem o diretor geral, você tem o diretor financeiro, você tem o diretor pedagógico e o diretor de expansão. São 4 pessoas. Eu sou o diretor de expansão da marca. E a gente então, na época já existia essa formatação para franquia. A gente... Que época que era isso daqui? Que ano que era isso daí? Nós voltamos em final de 2014 foi a nossa volta ao Brasil. Final de 14. Então nós começamos de fato mesmo a Jet aqui em 15. 2015 foi quando nós inauguramos o trabalho da Jet em Rio Pardo. E foi naquela ideia, né? Olha, antes disso, né? Lógico, tem que contar essa parte que é importante. Antes de voltar, eu falei com o Davi, professor Davi Ribeiro, que é um mestre, né? Um abraço. É um mestre nosso. E falei, Davi, vamos montar uma escola juntos? E o Davi já tinha lá os seus vários alunos já. Tava numa situação bem confortável. Ele já estava, você tava tranquilo, eu que fui então. causar problema para a vida do Davi, né?
Falei, Davi, mas eu queria muito que o senhor trabalhasse comigo nesse projeto. Vamos entrar junto nesse empreendimento? E o Davi pensou, mas não, vamos fazer. Tá bom. Henrique, o pessoal já ficou pronto. Vamos dar uma pausinha aqui agora para poder preparar a mesa e deleitar. Bom, pessoal, voltamos. Aqui está o prato, a tortilha de batatas e o pão com tomate. E agora é só deleitar. Vamos, Henrique? Vamos lá. Você pode servir como quiser. Tá. Normalmente, eu gosto de pegar um pãozinho e colocar do lado a tortilha, mas tem gente que coloca aqui em cima também e come junto com o pão. É uma boa ideia também, tá? Aí, você que sabe. Olha, como vocês podem ver, isso daqui é ideal para uma festinha, assim, como fala em espanhol, umas tapas, né? uns petisquinhos para ir conversando com os amigos, tomando um vinho, tomando uma cerveja, enfim, o que vocês mais gostam de beber e fácil e barato de fazer. É o mais importante, né? Nessa época da vida que estamos, que todo mundo chega a final de mês, não chega, né? Se torna uma coisa especial, barata. Exatamente. E com as mãos. Vamos lá. Bom, então. Muito bom. Muito bom, muito bom. Henrique, você estava me contando que o seu projeto era montar uma jet aqui no Brasil. Continua um pouquinho essa história, porque eu fiquei meio intrigado. O Rodrigo já tinha iniciado A franquia, né? Já existia a franquia. Já assistia. Isso era o ano... Quando nós começamos, então, foi final de 14, mas as nossas primeiras aulas e primeiras turmas foram em 2015. Foi quando nós iniciamos. É bem recente, não faz tanto tempo assim. Mas, quando eu entrei, então, para a franquia, o Rodrigo conversou comigo a respeito de trabalhar nessa parte de expansão. Então, nós começamos a expandir a marca. Nós abrimos franquias nossas mesmo, né? E depois começamos a procurar franqueados, né? Então a marca saiu de 10 escolas para 20 em um ano. Foi uma coisa muito rápida, assim. E tem crescido, assim, bastante. Mas a gente vai começar a fazer campanhas agora em outros estados do Brasil. E a ideia é fazer com que a Jet seja a maior do Brasil. Esse é o nosso sonho. Então hoje nós temos franqueados. O Rodrigo já tinha também alguns franqueados, depois nós adicionamos outros franqueados. Como que você começou a Jet aqui? Foi na Benjamin Constant? Né? Na Benjamin Constant, eu e o Davi, né, começamos junto com... Sócios? Uhum. E a sua eu, mulher? Davi e a Thaís. E a sua mulher? Daí a Thaís já falante de inglês, também foi estudar na Inglaterra, ela legal. estudou, né, ela conseguiu certificados também na área do inglês. E ela cuidou da parte infantil, desde sempre, né, desde aquele momento. Ela é a parte pedagógica. Pedagógica infantil. Depois o Davi ficou com a parte também de cuidar da parte mais assim didática, mais a parte de treinamento de professores e coisa do tipo. E eu entrei na parte de tentar expandir o processo todo, né, fazer com que o processo... Você dava aulas também? Também dando aula, exatamente, professor e também trabalhando na parte de expandir a marca e expandir localmente também a Jet. E graças a Deus, em 5 anos de trabalho, a gente viu uma expansão muito grande da Jet Rio Pardo, ela cresceu muito, tanto que nós mudamos de prédio. O primeiro ano você começou com quantos alunos? Primeiro ano, acho que nós fechamos acho que em 70 alunos no primeiro ano. E a gente começou com 70 e foi crescendo. Hoje nós temos quase 600 alunos na Jet, que é um número muito legal. Você esperava isso daí? Não esperava. A gente também não esperava como franquia crescer tão rápido, tão assim... de uma forma tão bacana, né? E acho que nós estamos nessa crescente. Temos essa pausa agora, né? E a tendência agora é sempre crescer e levar a marca para outros lugares. Eu acho que o teu êxito aqui na
tua escola, eu acho que o teu empenho, a tua vontade, a tua sabedoria de sair no estrangeiro e trazer essa riqueza para aqui. Eu acho que o segredo sempre é muito trabalho, né, Jordi? A gente trabalha muito, mas a gente ama o que faz, então não é um peso pra gente. Eu te conheço um pouquinho, só um pouquinho, são 5 anos que eu te conheço, mas eu não te vi nunca parado, nem reclamar de que, estou sem emprego. Não, a gente sempre trabalhou bastante, sempre com um pensamento positivo de que a gente aula, pode desenvolver um ótimo trabalho. Então acho que essa é a nossa história, é assim que a gente conta para as pessoas que nos conhecem, ter um tempinho para poder ouvir, né? A história nossa é essa e a gente continua essa história tentando, através do trabalho, crescer ainda mais, desenvolver mais coisas. E é o que a gente espera. Agora vai me chamar para fazer de novo. Exato. Né? Muitas vezes, se Deus quiser. Fica à vontade, vamos comer. Aí. Vamos comer. Valeu, pessoal. Muito bom. Olha, o pão que a gente fez no começo, ele ficou impregnado com molho de tomate. Aí você, quando vai comer, só joga um pouquinho mais de azeite de oliva. Eu sou apaixonado por azeite extra virgem de oliva. E ele, nossa, tem um saborzinho bem particular, né? E o tomate fica bem aparecendo aí. Bom, pessoal, este foi o Papo Temperado de hoje com Henrique. Henrique, muito obrigado. O seu papo foi muito interessante. Muito obrigado. Hoje fizemos uma tortilha de batatas típico da minha terra, da Espanha, e um pão com tomate também da minha terra, mais regional da Catalunha. Comente aqui a próxima receita que vocês gostariam que aparecesse no Papo Temperado. E não esqueça de curtir o Facebook, se inscrever no canal, ativar o sininho para poder seguir este e outros programas da RPlay TV.